Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Estruturada e nesta aula iremos ver comandos de interação. Nas aulas anteriores, aprendemos a utilizar comandos de seleção, que elas foram essenciais para justamente segmentar o código. Nesta aula, iremos ver os comandos de repetição ou chamado de interação. Nesta aula, você vai ser capaz de descrever o funcionamento de comandos de interação e também saber aplicar corretamente os comandos de interação, visando executar repetidas vezes um determinado trecho de código. Essas situações a gente vai ver que é necessário apresentar comandos em que essas situações elas vão ser satisfeitas. Neste caso, nós temos dois comandos de interação presentes na linguagem Java, como em outras linguagens também, que é, nesse caso, o comando for e o comando while. No mundo da lógica de programação, a gente viu o comando for, né? No caso, o para, em Portugal. E aí, nessa aula, se você se lembrou, a gente utilizou um comando tanto para o para quanto para o enquanto. E aí a gente tem os seus respectivos também dentro da linguagem Java. Por exemplo, no laço for, o primeiro comando de interação é feito através dessa palavra for, e aí dentro do for ele tem justamente toda a estrutura presente na linguagem. E aí a gente vai comparar justamente com o que a gente já sabe, que é o Portugal. Bem, toda variável de controle, nesse caso aqui de interação, a gente vai precisar de uma variável que vai justamente auxiliar a interação com a máquina, ou seja, quantas vezes aquele bloco, determinado bloco de código vai ser repetido. O que acontece nessas situações é quando a gente repete esse código. Ele tem que ter uma inicialização, ele tem que ter uma condição e ele tem que ter também um incremento, porque nesse caso está em vermelho, laranja e verde. Então, a inicialização é justamente o critério de partida. Geralmente a gente começa essa inicialização em 1, mas não é regra, porque pode ser, dependendo do problema, ela pode iniciar em outra variável, em outro valor, que ele pode ser diferente de 1 nesse caso. Como a gente quer trabalhar justamente com interações contínuas, a gente pode começar a entendermos a comparação de dois códigos, por exemplo, para imprimir ou então para executar um determinado trecho de código 10 vezes. No lado aí do Portugal, nós temos o que? Ele vai iniciar, nesse caso a variável ele vai iniciar em 1 e vai até 10. E aí, nesse caso, ele está incrementando o passo em 1. O que está em verde é justamente o incremento. Observe que na interação em Portugal, nós temos o para i de 1. Nesse caso, eu inicio a variável e aí ele já indica que esse i já é inteiro, então não tem necessidade de criar essa variável i, ele é dentro da própria estrutura, e aí ele vai até o meu 10. Esse 10 seria a condição do critério de parada. Nesse caso, ele vai repetir um determinado trecho de código 10 vezes. E aí, como ele vai o passo de 1 em 1, significa dizer que ele vai incrementando esse meu i de 1 em 1. Então, na primeira iteração, ele pode ser que esse i ele comece em 1, ele vai incrementando, esse i vai passar a ser 2 e assim sucessivamente, até chegar a 10. Observe que no lado aí do Java nós temos o quê? O para vai ser denominado ou escrito como for e nós vamos precisar colocar todas essas condições, tipo de inicialização, condição e o incremento, entre parênteses. A gente coloca ele em parênteses e separa cada um deles por ponto e vírgula. E aí, nesse caso, a gente tem que lembrar, primeiro tem um passo de inicialização, depois temos uma condição, ou seja, o critério de parada, e nós temos um incremento aí denominado como i++. Esse mais significa dizer que eu estou incrementando esse i em 1 em 1. Poderia também colocar i recebe i mais 1, por exemplo, também daria certo, mas de forma para deixar o código de uma forma mais elegante, a gente deixa dessa forma. E aí, nesse caso, em ambos, o i está inicializando em 1 e também nós temos aí o critério de parada igual para ambos. E aí, nesse caso do para em Portugal, a gente coloca um faça e o fim. Esse faça significa dizer
o início do meu comando, ou seja, pode ser representado aí nesse caso em Java como abra chaves, e esse fim representa como fecha chaves. Isso significa dizer o que está entre esse face e esse fim e essas duas chaves seria a lista de comandos que a gente vai executar de um determinado problema. Vamos para o NetBeans. Observe que eu vou colocar aqui, eu criei uma classe de interação só para a gente executar alguns blocos de código aqui para a gente entender. Bem, a gente viu, antes de conhecer esse comando de interação, a gente executava blocos de código de forma bem remota. Por exemplo, se a gente quisesse imprimir de 1 até 10, o que aconteceria? Eu colocaria aqui um public static void main, e dentro aqui eu trabalho justamente com a questão solicita, nesse caso imprimir de 1 até 10. E para imprimir de 1 até 10, o que vai ser feito? Eu coloco um system out print ln, e aí eu coloco justamente entre parênteses, entre chaves duplas, entre aspas duplas, o número 1. Eu estou imprimindo o número 1. E aí dá um Enter, né, com o system print ln, esse ln vai justificar justamente o pulo da linha. E aí eu faço isso até incansavelmente, de forma deselegante mesmo, até chegar ao meu 10. Eu vou criar aqui até o 10 e a gente vai executar. Ok, então chegou aqui no 10, vamos agora executar. Dando Shift F6, o resultado aí sai na tela de 1 até 10. Agora tem uma forma de fazer isso de forma mais elegante, que a gente acabou de ver, que é a estrutura de repetição para. Lembrando que em Portugal a gente trabalhou da seguinte forma: para e de 1 até alguma coisa, ou seja, até 10, faça fim. Então a gente vai começar a substituir o que a gente sabe de Portugal para Java, por exemplo. O para vai passar a ser for. A gente vai precisar colocar aqui, nesse caso, um parênteses. E ao invés de faça e fim, eu vou colocar de forma mais elegante um abre e fecha chaves. Ok, feito isso, a gente já tem aí um começo. A gente precisa também inicializar essa variável. Então, eu tenho que declarar como inteiro, por obrigação. Ao invés de colocar dia, a gente vai colocar o igual aqui, igual a 1, coloco um ponto e vírgula. E ao invés de colocar o até 10, eu coloco o quê? I menor igual a 10. Ele vai repetir isso aí até chegar a 10. E aí eu coloco um ponto e vírgula e eu preciso incrementar ele. I mais mais. Diferente em Portugal, que ele incremento é feito automaticamente, eu preciso declarar aí. E aí eu faço aqui a impressão justamente do que a gente está solicitando. Nesse caso, system out print ln, e eu coloco a mensagem, justamente eu vou imprimir o que? O i. Eu não coloco mais nada, somente assim. Eu estou imprimindo o i. Vamos dar um Shift F6. Tá vendo? Ele imprimiu de 1 até o meu 10, de forma que não repetiu nenhum número e não deu nenhum erro. Aí, nesse caso, através de estrutura de repetição. Ou seja, ao invés de 10 linhas de código, aí a gente substituiu 10 por 3, né? Se a gente for contar o abre parênteses e o fecha parênteses também. Ele ficou bem mais enxuto, né? O código em termos de linha. Mas agora vamos entender como funciona o código mostrado. Então, para isso, a gente vai observar o formato geral do for, da interação for, o qual ele, nesse caso, o mesmo encontrado em diversas outras linguagens de programação. Então, a gente tem o quê? Tem o if, ele é a inicialização, ele começa em 1. O i menor ou igual a 10 é a condição e o i mais mais seria justamente o incremento. Aqui não importa que nesse caso é o comando que está sendo
solicitado para o determinado problema, que nesse caso seria imprimir de 1 até 10. Lembrando que em alguns programas eu coloquei, nesse caso aí, especificamente iniciando em 1, mas eu posso iniciar em qualquer outra variável, por exemplo, qualquer outro valor. Se eu começasse, por exemplo, em 5, ele ia começar de 5 até 10. Ele só ia imprimir isso aí apenas 5 vezes. Então ele ia começar em 5, 5 não, 6 vezes, né? Ele ia começar em 5 e ia terminar em 10. Note também que eu posso alterar esse critério de parada. Ele começa em 10, ele vai até 10, certo? Mas aí eu posso aumentar, ou então, nesse caso, se eu for diminuir, eu preciso ajustar aqui, por exemplo, que esse meu i, ao invés de incrementar, ele vai descrementar. Porque como ele começa em 5, ele tem que, se ele vai até 1, ele tem que ir de forma decrescente, então ele tem que descrementar. Então, dando Shift F6 aqui, ainda, vou iniciando em 1, em 5, e ele vai até i maior ou igual a 1. Eu tenho que alterar também, ao invés de ser menor, vai ser maior ou igual a 1. Shift F6. Pronto, ele começa em 5 e vai até 1. Por que deu erro aqui naquela outra vez? Porque eu não troquei o sinal de menor para maior. Como a gente está aqui comparando, iniciando em 5, então vamos fazer a comparação. 5 é maior ou igual a 1? É, então ele vai executar. Aí depois vai incrementar, descrementar esse 5 para 4. Aí 4 satisfaz a condição de ser maior ou igual a 1? Satisfaz. Então ele vai imprimir e vai em seguida descrementar, ou seja, vai imprimir o 4. Aí vai passar, esse vai passar a ser 3, porque ele descrementou. Aí o 3 é maior ou igual a 1? Então vai descrementando, vai imprimir, depois descrementa até chegar ao critério de parada que ele seja igual a 1. Depois disso, quando o i chega a um certo valor, ele não vai, que seja diferente de 1, nesse caso, até maior ou igual a 1, ele vai imprimir, senão ele não imprime mais. No caso que eu te mostrei, essa variável i, ele é utilizada tanto para o controle do laço, quanto também para realizar o processamento, né, nesse caso de impressão. Você observa aqui, nesse caso, de acordo com a variação de i, ele vai variando também no meu sysout ln. Eu também eu posso acrescentar outros comandos aqui, não importa. Posso colocar outros aqui de acordo com o problema específico. Então a gente vai começar a manipular melhor bem isso quando for trabalhar com outros tipos de questões, outros problemas. E aí é interessante a gente observar que se a gente não colocar essa condição aqui satisfeita, por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo que ele vai entrar em loop. Por exemplo, ele vai começar em 1, eu colocar i menor do que 10, e eu colocar i igual a 1, aí ele vai entrar em loop infinito para esse programa. Deixa eu dar um Shift F6. Olha, tá vendo? Tá em loop aqui embaixo. E aí para interromper, basta eu clicar aqui, eu terminar a execução. Pronto. Se vocês colocarem de forma aleatória, você tem que entender primeiro a lógica do que a questão solicita. Então, se colocar de forma aleatória, vai dar vários problemas aí. E aí o programa pode entrar em loop e também às vezes não pode resolver nenhum problema que você do programa que ele precisa ser resolvido, né? Vamos realizar algumas atividades para praticar isso. Então, vamos lá. Na atividade 1, exercício 1, ele pede para implementar um programa. Implemente o programa for asterisco, mostrado e indique qual a resposta produzida pelo programa. Esse programa aí, for asterisco, ele para imprimir. Eu vou colocar uma impressão em que, no caso, seria justamente, vamos colocar que, tipo, ao invés de
imprimir o i, ele vai imprimir o asterisco, vamos supor, certo? Então, ele vai imprimir quase um formato de um triângulo, certo? A gente vai ver isso na resposta. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui, nesse caso, o for. Eu tenho, nesse caso, que iniciar ele, int i, ele vai inicializar em 1, ponto e vírgula, ele vai até, nesse caso, menor ou igual a 10, e vai incrementar de 1 em 1. E ao invés de imprimir o i, ele vai imprimir, nesse caso, asterisco, a quantidade de asterisco, certo? System out print ln, ele vai imprimir esse asterisco, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui. Dá um Shift F6 aqui. O que aconteceu? Ele imprimiu apenas um, certo? Então como é que a gente faz para imprimir de acordo com o que a questão solicita, nesse caso necessitando como fosse um programa asterisco mostrando justamente a sua resposta, a execução. A gente vai multiplicar não, é melhor fazer assim. Eu vou colocar a string, uma string aqui, em que vai receber esse meu asterisco. E eu coloco aqui a impressão desse texto. Então, no caso, essa teria que ser fora do meu for. Ele inicialmente recebe isso aí. E ao invés de imprimir, ele vai imprimir justamente o texto a primeira vez. Ok, então a primeira vez é quando o i for igual a 1. Quando o i for igual a 1, ele vai imprimir apenas um asterisco. Quando o i for igual a 2, ele precisaria imprimir novamente, no caso, 2 asteriscos. Então ele vai ter que incrementar aqui o texto. Ele vai receber texto mais asterisco. Eu estou concatenando justamente o asterisco anterior com esse asterisco. E aí ele vai imprimir justamente esses 2 asteriscos. Bem, vamos executar aqui e ver o que acontece. Olha, novamente, pronto. É exatamente isso que a questão solicitou. O programa, esse programa aí, for asterístico, ele foi demonstrado no material e em seguida a resposta ele pede para mostrar a resposta indicada, produzida. E a resposta é essa aqui. Na atividade 1, exercício 2, ele faz a seguinte pergunta. Implemente um programa for mostrado anteriormente, for 2, e indique qual a resposta produzida pelo programa. Eu tenho que ir lá no material e ver que programa é esse. Ah, tá aqui. É justamente esse aqui. Cadê? Deixa eu apagar esse aqui. Isso. Bem, ok. O programa for 2 é isso aí. Conforme está dizendo aqui, né? O programa for 2, aí ele pede o quê? Implemente o programa for 2, mostrado anteriormente, e indique qual a resposta produzida pelo programa. Comente em cima a quantidade de vezes em que o laço dentro do programa é executado. Basicamente, o for 2 é a mesma coisa do programa anterior, que é do asterisco. Não há mudança de forma alguma aqui no texto. Em termos... na verdade, o que muda é somente
Tá, o que muda é que o i está iniciando em 10 e ele vai até i menor do que 10 e vai incrementando de um em um. Aí ele vai começar com 10. Então ele vai imprimir. Vamos ver o que executando aqui o programa que vai acontecer. Ele não vai executar nada porque, primeiro, o i já satisfaz o meu critério de parada. Porque como nesse caso i é igual a 10, e nesse caso 10 não é menor do que 10, então ele não vai imprimir nada aqui na tela. Certo? Então a questão pede justamente isso para identificar, comentar o que está acontecendo com esse código. Então o código dessa questão é o for2, em que ele pega justamente o programa anterior e só muda o critério aqui de inicialização do meu i e do meu critério de parada. Aí como o i ele inicia em 10 e ele também, o critério de parada é i menor do que 10, isso quer dizer que como i é 10 e 10 não é menor do que 10, então ele não vai executar nada. Como critério de parada aí, nesse caso, nem vai satisfazer aqui a condição e nem vai, no caso, vai satisfazer a condição e não vai imprimir nada, inclusive. Na questão, na atividade 1, exercício 2, eles pedem para implementar e executar um programa for infinito. Então, deixa eu dar aqui no material. O for infinito. Tá, esse aqui. A gente já executou ele no decorrer da aula, mas aqui o que ele está pedindo é o quê? Relata o que acontece com a execução. A gente sabe que nesse caso a execução irá produzir o olá de forma infinitas vezes, e aí não vai, esse critério aqui não vai satisfazer. Tipo, porque olha só, o i ele recebe 1 inicialmente, e ele vai até i menor do que 10. 1 é menor do que 10? Satisfaz a condição. Só que aí o i ele não incrementa, o i recebe o i. Então, nesse caso, o i vai sempre receber 1. E aí, nesse caso, nunca vai chegar a 10. E ele vai imprimir essa palavra systemoutprintln olá várias vezes. Vamos mostrar isso. Olha, tá vendo? Está executando aqui várias vezes, não para, está entrando em loop. Deixa eu parar aqui a execução. Olha só quantas vezes ele imprimiu a palavra olá. Muitas vezes. Então, aqui o programa entrou em loop. Porque a gente não iniciou bem a variável. Quer dizer, iniciou até bem, o critério parado está satisfeito, mas nesse caso o incremento está incorreto. Na atividade 1, exercício 4, ele pede para implementar um programa que realiza o laço infinito em que em cada laço mostra a quantidade de vezes que ele foi executado. Então vamos lá, eu vou criar aqui, vou iniciar aqui a minha estrutura for. E aí, nesse caso, o meu for ele vai iniciar esse meu i, esse int i, ele vai iniciar em 1. E eu não vou ter um critério de parada. E esse i ele vai incrementar mais vezes, ou seja, mais de uma vez. É possível realizar isso? É. Agora vamos ver o que aparece aqui na tela. System, vou colocar aqui um system out, print ln. E em sequência eu peço para repetir o número de vezes que esse i está sendo executado. Para saber quantas vezes repetiu. Eu estava tentando contar ali a quantidade de olá. E aqui nesse caso ele vai retornar justamente a quantidade de vezes que esse programa, como ele entrou em loop, ele simplesmente o quê? Ele entrou em loops, mas tipo, não contou a quantidade de vezes e que ele retornou aquela palavra. Então vamos executar isso aqui. Então Shift F6. Olha só, a quantidade de vezes. Olha só, em pouco tempo de segundos aqui, está repetido aqui várias vezes. Então deixa eu parar aqui. Olha só, em 10 segundos ele repetiu esse for mais de 119 mil vezes. Essa questão fica a critério de curiosidade mesmo.